e com isto confirmou o que sempre disse ser Cristo nosso Salvador, o divino mediador. Meu Jesus ressuscitou, sua vitória vem mostrar que Deus Pai tudo aprovou, o que fez em meu lugar. Ele tem o paz, perdão e perfeita salvação. Meu Jesus ressuscitou, eu com ele vencerei. O poder que o levantou do sepulcro e viverei ao seu lado para amar e com gratidão louvar. Olá, bem-vindo a este momento de culto que renderemos glória, louvor, levaremos os nossos pedidos ao bom pastor Jesus, ele que caminha ao nosso lado, conduzindo-nos a uma vida de justiça, uma vida sob a sua justiça, uma vida de cuidado sob a sua mão. Nós queremos iniciar este momento fazendo a invocação do nome do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Neste momento do culto que queremos iniciar, nos achegar a Deus, é importante que reconheçamos o nosso pecado. Sejamos conduzidos pela palavra de Deus ao arrependimento, sabendo que daquilo que temos feito de mal contra o nosso próximo e também contra Deus. Por isso convido a você para que confesse com essas palavras que serão ditas o teu pecado, para que Deus, por meio da sua graça, também perdoe a você. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Para você que fez dessas palavras também a tua confissão de pecado, demonstrando a Deus a tua necessidade de perdão, o Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. E em nome e por ordem de Jesus Cristo, eu perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós iremos ouvir neste momento a leitura daquele salmo que é tão querido para os cristãos, o Salmo de número 23, um salmo que demonstra a presença do bom pastor que acompanha o seu povo, que acompanha as suas ovelhas e supre a eles todas as suas necessidades. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que palavra maravilhosa do nosso Deus, palavras registradas no Salmo de número 23, um salmo que reflete o cuidado, o amparo, o conduzir do nosso Deus até aquele momento em que será preparado uma ceia eterna para que estejamos junto com Ele para sempre. Vamos neste momento orar ao nosso Deus. Todo-Poderoso Deus, Pai misericordioso, visto que despertaste da morte o pastor do teu rebanho, concede-nos o teu Espírito Santo para que, ao ouvirmos a voz de nosso pastor, possamos reconhecer aquele que chama cada um de nós pelo nome e segui-lo por onde ele nos levar. Por meio do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Querido irmão, neste momento nós iremos ouvir a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 42 até o versículo 47. Temos ali uma imagem dos primeiros cristãos que se reuniam como igreja. Atos 2, 42 a 47. Como viviam os convertidos? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e gentileza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui a leitura. A leitura da epístola será feita da primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versículos 17 a 25. Leitura essa que também nos conduzirá na mensagem do dia de hoje. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor,
que cuida da vida espiritual de vocês. Queremos ouvir neste momento a leitura do Evangelho para hoje. Evangelista João, capítulo 10, dos versículos 1 a 10, onde diz assim: em verdade lhes digo, quem não entrar no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavras do nosso Senhor. Que alegria ouvir a voz do nosso Deus quando Ele revela que Ele é aquele pelo qual nós recebemos vida, vida em abundância, vida que não se finaliza nessa vida, mas que se perpetua, que continua pela eternidade. Que alegria ouvir a voz do nosso Senhor. Quero convidar para que confessemos a nossa fé com o credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro. Amém. Queimando ao redor.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Vou contar a história de um americano que, no ano de 1970, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Isso por causa do seu trabalho, o trabalho que ele desenvolveu. Em meio à crise alimentar da época, ele desenvolveu técnicas de produção agrícola que eram mais produtivas, o que reverteu o quadro da fome mundial, começando por países como México, Paquistão, Índia, entre outros. O trabalho de Norman é conhecido como a Revolução Verde, mas em nada tem a ver com os defensores do progressismo ecológico. Ele, que era um engenheiro agrônomo, desempenhou seu trabalho, o qual se tornou útil e traz frutos até hoje para pessoas que vivem em meio à insegurança alimentar. Norman Borlaug morreu em 2009, mas seus feitos, mesmo sendo ele tão desconhecidos, se perpetuam e são vistos hoje. Em meio à pandemia, nós que estamos vivendo em meio à pandemia, nós ainda assim temos o abastecimento de alimentos, provavelmente por técnicas desenvolvidas por este americano chamado Norman Borlaug. Na história de Norman temos um exemplo de uso da vocação. Ele que por meio do seu trabalho serviu o próximo. Ele que por meio da sua pesquisa fez com que pessoas que pessoas que ele nem havia conhecido fossem beneficiadas. É preciso lembrar que Deus é quem nos conduz às nossas responsabilidades e às nossas vocações. Por exemplo, a vocação de ser pai, de ser um funcionário público, de ser um militar, um juiz, um vendedor e por aí vai. Nem sempre essas escolhas, esses caminhos, esses trabalhos, vocações que escolhemos, nem sempre brota de uma escolha pessoal ou de um caminho trilhado pela própria pessoa. Muitas histórias nós conhecemos de pessoas que foram conduzidas a uma atividade que elas não esperavam. Se tornaram alguém que elas nunca haviam imaginado. Deus conduz as pessoas e usa a cada uma delas como máscaras de Deus, especialmente os cristãos, que por meio dos seus atos se tornam um meio pelo qual Deus age no mundo. Na leitura da epístola, os trabalhadores, tivemos agora o dia do trabalho, os trabalhadores são lembrados ali. Pedro fala a eles a respeito da responsabilidade que eles tinham. Aqueles cristãos que receberam a carta, neste momento, provavelmente eram, em sua grande maioria, das classes mais baixas da sociedade. Trabalhadores, servos, acredito que até mesmo escravos haviam ali. Pessoas que, ao ouvirem a palavra de Deus, encheram o seu coração de esperança, já que essa carta, como nós sabemos, é uma carta que fala a respeito da esperança. Esperança essa que não escolhe classe social, pois a esperança de Jesus chega, como vemos, ao mais baixo espectro da sociedade daquela época. A mensagem de Pedro, na sua carta, ela é bem pé no chão. Por mais que ele fale da esperança, ele fala da realidade. Ele fala daquilo que virá, mas ele fala daquilo que está acontecendo. Ele não traz dicas de sucesso, de conquistas, de méritos que vamos galgando ou conquistando. Ele, ao invés disso, trata da realidade de quem vive nesse mundo como peregrino, rumo ao lar definitivo que Deus tem preparado. Pedro escreveu àqueles trabalhadores o seguinte, ele disse: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com temor. Ou seja, façam o que ele manda, façam o que o seu chefe manda, façam o que é a sua obrigação. Já que Deus coloca pessoas
em autoridade, superiores a nós, para que lembremos do quarto mandamento. Honrarás teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mandamento esse que trata da autoridade, daqueles que estão acima de nós, que exercem autoridade sobre nós. E dessa forma nós podemos exercitar também esse mandamento na nossa relação com pessoas que estão acima. Patrão, chefe, pessoas que nos dão emprego. Talvez alguém pense assim: ah, mas meu chefe, meu patrão, ele é um carrasco. E de fato, há pessoas que nos relacionamos profissionalmente que são difíceis. E se elas pedirem algo fora da lei para vocês, fora da lei ou que vá contra a sua fé em Deus, você pode se negar a fazer. Isso não é pecado perante Deus. E além de ser saudável para a sua consciência, assim como Pedro vai falar mais à frente. Mas se esse não é o caso, Pedro diz assim: sejam obedientes, e não somente se ele for bom e cordial, né? O sonho de todo empregado, ter um patrão bom e cordial, mas também se ele for mau, diz Pedro. Ou seja, se o chefe for duro, severo, difícil de lidar, ainda assim somos vocacionados para servir da melhor forma ali onde Deus nos colocou. Por que agir assim? Por que eu agiria dessa forma? E Pedro continua, diz: porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Por motivo da sua consciência, de saber que aquilo que é certo deve ser feito. A palavra de Deus nos revela que a vida nem sempre será glamurosa. Nem sempre ganharemos batalha. Nem sempre ganharemos disputas. Diz aos cristãos que a realidade desta peregrinação que estamos trilhando, ela trará momentos difíceis, que será preciso engolir diversas vezes o nosso orgulho, para preservarmos a consciência para com Deus e agir com justiça, mesmo em meio à injustiça. Agir corretamente, mesmo que soframos desaforo das outras pessoas. Fazer o que é certo, mesmo que todos em sua volta estejam fazendo aquilo que é errado. Isso não vale só para o emprego, né? Paulo ele destaca esse aspecto da vida, mas também para as outras vocações, como pais, como cidadãos, como vizinhos, políticos, membros de uma congregação. Há responsabilidades, há funções que nós somos chamados a fazer. Qual é a sua vocação hoje? Quais são suas vocações? Poderíamos dizer, o que é fazer o certo nessa vocação? Como você pode agir e servir ao teu próximo nesse ambiente, nesse lugar onde Deus te colocou? Lutero, falando da consciência, ele no catecismo, ele traz um alerta para nós. Palavra que Paulo falou para que não pequemos contra a consciência. E Lutero também repete essa frase, essa palavra. E pecar contra a consciência é saber o que deve ser feito, ter a oportunidade de fazer, mas se deixar levar e fazer o que é contrário. Pecar contra a consciência é você olhar para frente, olhar para a situação, olhar para o que está acontecendo, saber, eu tenho que fazer isso, eu tenho que agir de tal forma, mas não fazer, não agir. E aí sim, persistir contra os alertas da consciência, contra aqueles alertas que a nossa mente dá. Isso é pecar contra a consciência. E não devemos pecar contra a consciência, primeiro porque faremos algo contra a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus, pecado contra Deus. Mas não só isso, também pecar contra a consciência
É válido lembrar que a consciência estará conosco 24 horas por dia. 24 horas por dia. Ela irá para a cama contigo. Em muitos casos, peso na consciência, a consciência que está sobrecarregada, levam pessoas a problemas psíquicos. Doenças psíquicas que se tornam doenças do corpo. Doenças que têm feito mal a muitas pessoas na atualidade. Então, o alerta de Pedro, o alerta de Lutero, para que não pequemos contra a consciência, também tem a ver com uma saúde do corpo, saúde da mente. E aí é um alerta para vocês. Eventualmente, alguém que está me ouvindo esteja com um peso na consciência. Entregue para Deus, confesse os seus pecados. Confesse aquilo que está escondido embaixo do tapete. Confesse a Deus, seja sincero com Ele. Fala que você é fraco. Fala que você não consegue superar. E peça para que Ele te perdoe, para que Ele te dê força. E eventualmente também faça isso para o seu pastor, para aquele que te orienta espiritualmente. Para que ele, por meio da palavra, possa proclamar o perdão sobre você. Perdão que cura, que restaura, que restabelece. O cristão tem em Cristo um modelo de como viver, mesmo em meio a insultos e a ofensas. E Pedro falou disso, ele falou, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Aqui temos um modelo de alguém que não revida, de alguém que não responde o mal com o mal, mas que seguia até o fim, até a maior das ofensas, para que nós tivéssemos vida por meio dele. Ele seguiu até o limite, até a cruz, para que nós tivéssemos vida por meio dele. Vale ouvir de novo o finalzinho da palavra de Pedro ali, que ele diz assim, quando maltratado não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Ao invés de responder, de se vingar, de ameaçar, Jesus entregava-se a Deus. O que Jesus faz na cruz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós não chegamos a sentir o que é a cruz. Nós não chegamos, nós temos as nossas pequenas cruzes. E ali nas nossas pequenas cruzes, nas relações difíceis que temos, nós podemos também olhar para Deus, se achegar a Ele e falar assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o quanto me machucam, não sabem o quanto me ofendem, não sabem o quanto de mal estão causando na minha vida. Sabe o chefe que você não suporta? Inclua ele nas suas orações. Peça a Deus que mude a sua atitude. Peça que Deus o perdoe. Entregue ao Pai o seu desejo de vingança, a sua ira. Entregue ao Pai. Não fique com ela. Entregue ao Pai. E siga a sua vida confiante que o bom pastor estará contigo. Também quando você atravessar pelo vale da sombra da morte, quando parece que as dificuldades o engolem, Jesus estará caminhando contigo. Ele não disse que vai ser só pastos verdejantes. Ele disse que vai ter vale da sombra da morte. Mas tu estás comigo, diz o salmista. Descanse, assim como o salmista descansa ao recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Quem quiser pode continuar o Salmo de memória ou depois ler e decorar esse Salmo e ter esse Salmo no seu coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Palavras que revelam não só uma pessoa de sucesso, de grandes conquistas, mas principalmente uma pessoa que descansa nos cuidados do bom pastor Jesus, o qual conhece como ninguém os perigos que corremos, as ofensas que recebemos, as dificuldades que passamos. Jesus conhece
Jesus sabe. Jesus suportou dores sem fim em teu favor. Entrega para Ele, leva para Ele. E viva essa vida sob a sua graça. O senhor Norman Borlaug não era um sujeito perfeito. Não, a história dele não é uma biografia perfeita, não. Mas ele fez o que estava dentro da sua função, dentro da sua vocação. Agiu para que pessoas tivessem alcance em um alimento de qualidade de uma forma mais simples, mais fácil de produção. Há um detalhe na história do seu Norman que não foi revelado. Seu Norman era cristão luterano e havia provavelmente aprendido a respeito do ensino da vocação, ensino luterano que diz que somos servos dentro da nossa vocação. Pai, trabalhador, cidadão, ali somos chamados para servir, ser máscaras, da melhor forma possível. Talvez você que está me ouvindo nunca chegue a ser reconhecido ou brilhante ou receber um Nobel da Paz como o senhor Norman. Mas saiba que aí no seu emprego, no emprego que Deus te colocou, na família que Deus te colocou, na vizinhança que Deus te colocou, você pode ser máscara de Deus, agindo para transformar não o mundo como um todo, mas o mundo de uma pessoa. E o bom pastor prometeu estar contigo todos os dias, te conduzindo nessa peregrinação, te conduzindo pelas dificuldades, te dando forças perante as ofensas. Ele que carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que vivamos para a justiça. Que Deus graciosamente, que o bom pastor Jesus acompanhe cada passo do seu dia, cada passo da sua vida, para que aí aonde Deus te colocou, você seja um reflexo do amor de Deus, agindo, servindo, cuidando daqueles que estão à sua volta. Amém. Momento das ofertas, momento do culto em que trazemos ao altar do Senhor as nossas ofertas dominicais e nossas ofertas mensais. A diretoria da congregação está disponibilizando a conta para que você faça a sua transferência, seu depósito. E aqueles membros que não tiverem acesso à internet ou facilidade com esse meio, entre em contato com a congregação para que a diretoria, da melhor forma, possa receber a sua oferta. Oferta essa que reflete a nossa gratidão, reflete a nossa vocação como membros de uma congregação para cuidar dessa congregação, para que ela pague as suas contas, para que ela tenha disponibilidade, tenha recursos para continuar levando a palavra de Deus. Então, como resposta ao amor de Deus, ao cuidado dele por sua vida, a tudo que ele tem dado como bênção para ti, faça a sua oferta de gratidão a Deus. Queremos seguir neste momento com a oração geral da igreja. Convido a todos para que em seus lares nós possamos falar com o nosso Deus e Pai em oração. E para você que neste momento está me ouvindo e lembra de alguém e tem no seu coração alguma pessoa que você gostaria de incluir, leve a Deus também. Inclua essa pessoa, seja ela um enfermo, alguém que está passando por dificuldade financeira, alguém que está com problemas de relacionamento, alguém que você gostaria de entregar para Deus. Raiva, alguma ira que você tenha, entregue para Deus neste momento essa pessoa, para que Deus guarde, cuide, transforme essa pessoa também, assim como você, por meio da palavra, foi transformado. Vamos orar. Amado Pai Celestial, rendemos graças a Ti porque enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para se tornar o nosso pastor, o qual nos preserva do mal, nos dá lugar de descanso e faz transbordar sobre nós bênçãos sem fim.
Alimenta-nos com a esperança da tua promessa e nos chama para uma vida abundante que está reservada para nós. Faze com que vivemos sob a tua justiça nesse mundo. Deus onipresente, estamos literalmente passando pelo vale da sombra da morte. Não permitas que nos desesperemos, mas que confiemos firmemente que tu estás conosco, que o teu bordão e o teu cajado nos consolam. Faze-nos ouvir a voz do teu Filho, o bom pastor, e assim seguirmos confiantes a águas tranquilas, até o dia em que tu nos levares à mesa que está preparando para nós. Louvamos-te, Senhor, por tão linda mensagem, tão linda esperança que colocaste em nosso coração. Senhor, baixa o teu olhar sobre a nossa nação, volta o teu rosto para o nosso povo, desperta nossas autoridades para que suas ações resultem em socorro concreto para os menos favorecidos. Não nos desampares, Senhor, não te ausentes de nós, pois pessoas próximas estão padecendo de enfermidade, não apenas pelo vírus, como por tantas outras enfermidades que assolam a humanidade. Rogamos o teu amparo sobre a vida da dona Angelita, lembramos do seu Nelson e de mais pessoas que lembramos agora no nosso coração. Ouve o coração de todos aqueles que estão orando neste momento, Senhor. Atende o nosso clamor, escuta a nossa oração, supre a necessidade de cada um e, sendo da tua vontade, dá-lhes a cura, mas principalmente guarda-os na tua graça para receberem a herança eterna. Pai de misericórdia, que neste tempo de pandemia, quando as igrejas têm se dedicado a levar a tua palavra pela internet, que teu Espírito Santo alcance o coração do teu povo, fortalecendo-os na fé, mas também alcance aqueles que estão distantes da tua igreja para que possam ter a sua viva esperança religada, acendida novamente, bem como chega aos corações e mentes daqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir a respeito do teu gracioso evangelho de salvação. E assim, por tua obra, venham a crer no gracioso Jesus Cristo. Faze-nos instrumentos a levar essa mensagem às pessoas, compartilhando com elas tudo aquilo que consideramos edificantes para o próximo. Pai de amor, abençoa os aniversariantes da nossa congregação. Dá-lhes a alegria de serem teus filhos até o dia que os chamares desta vida para a vida eterna. Preserva-lhes a fé e confiança no Salvador Jesus Cristo por toda a sua vida. Amado Deus, rogamos a tua bênção sobre todos aqueles que neste momento estão ouvindo essas palavras. Que a tua presença esteja sobre eles, Senhor. Que a tua proteção e o teu cuidado guarde-os de todo mal, guarde-os desse vírus que se alastra, e especialmente abençoa-os, Senhor, para que tenham em ti o firme e sólido refúgio, onde possam descansar das suas fadigas, onde possam descansar no seu coração, tendo a consciência livre de todo o peso, de todo o mal, sob a tua graça e sob o teu perdão. Assim o pedimos, que possas conceder a todos nós, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que alegria poder compartilhar com vocês deste momento de culto. Que alegria saber que mesmo distantes, ainda assim, a Igreja de Deus está viva, ativa, e a palavra do Senhor, a voz do bom pastor Jesus que nos conduz, pode ser ouvida por todos aqueles que são seus filhos, chamados à fé e guardados por Ele.
Que o gracioso Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E aos membros da congregação, sigo à disposição para visitas extraordinárias. Estamos num momento que parece estar muito delicado, a situação da pandemia, da transmissão do vírus. Então, na medida do possível, as visitas serão feitas só em casos extraordinários, esperando, obviamente, que o surto passe para que possamos ter as nossas atividades presenciais de novo, também ter as nossas visitas, ter todo aquele cuidado pastoral, cuidado da alma, a comunhão, a própria Santa Ceia, tão esperada, tão necessária, que acredito que você, irmão, esteja no seu coração, desejando receber a ceia do Senhor. Saiba que a palavra de Deus é alimento para a sua fé. A ceia do Senhor é alimento, um alimento para a comunhão. Não é o momento de comunhão, não é o momento de estarmos juntos num recinto para partir o pão, mas no momento certo, Deus permitirá que nós estejamos juntos para receber a ceia do Senhor. Que Deus o guarde e receba a bênção do Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para você com amor e lhe dê a paz. Amém. Sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida ao nosso favor. Não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de